Minha esposa me convidou para um jantar de negócios muito importante com um potencial parceiro japonês. Ela me olhou daquela maneira que é, ao mesmo tempo, um convite e uma ordem. Eu sorri, assenti e simplesmente me resignei a desempenhar o papel do marido adequado que acompanha e não atrapalha. Eu já interpretava esse papel há tantos anos que nem precisava mais ensaiar. O que ela não sabia, o que ninguém em nossa vida sabia, era que eu entendia cada palavra que estava sendo dita em japonês. E quando ouvi o que ela disse àquele cliente sobre mim, quando ouvi como ela me descreveu com uma frieza quase clínica em um idioma que ela pensava que eu não compreendia, tudo mudou para sempre. Mas deixe-me começar do início, porque nada do que aconteceu naquela noite surgiu do nada. Foi tudo o resultado de muitos anos de pequenas rendições, silêncios e decisões que eu permiti que outros tomassem por mim. Antes de continuar, se você gosta desse tipo de histórias reais, cheias de emoções fortes e decisões difíceis, convido você a se inscrever no canal, deixar um like e escrever nos comentários se você já se sentiu invisível em seu próprio relacionamento. Isso me ajuda muito a continuar compartilhando histórias como esta com você. Meu nome é Miguel e por 12 anos eu pensei que tinha um bom casamento. Não perfeito, mas bom o suficiente para não questioná-lo demais. Eu trabalhava como gerente sênior em uma empresa de tecnologia de grande prestígio. O tipo de trabalho que você não consegue explicar em uma única frase nas reuniões de família, que todos apenas resumem com um simples "ele está bem de vida". Elisa, minha esposa, era coordenadora de marketing em uma empresa menor, mas bastante dinâmica. Nada glamouroso se você olhasse de fora, mas ela gostava da sensação de estar em movimento, de ter campanhas, eventos, lançamentos. Morávamos em uma casa confortável, em um condomínio fechado no subúrbio, com cercas vivas sempre aparadas e vizinhos que cumprimentavam educadamente sem nunca se tornarem amigos de verdade. Tirávamos férias uma vez por ano, quase sempre para lugares que ficavam bem em fotos, e por fora provavelmente dávamos a impressão de ter a vida praticamente resolvida. O que ninguém via eram as fissuras finas, quase invisíveis, se acumulando sob aquela superfície polida. Quando nos casamos, Elisa era uma versão diferente de si mesma. Ou talvez eu a visse com outros olhos, não sei. Lembro-me das primeiras noites em nosso pequeno apartamento alugado antes da casa, quando comíamos macarrão barato em pratos descombinados, e ela se sentava no chão com as pernas cruzadas, ouvindo-me falar sobre meus projetos. Naquela época, ela parecia interessada em tudo. As decisões técnicas que ninguém fora do meu mundo entendia, as piadas internas do escritório, meus medos de não ser bom o suficiente. Ela, por sua vez, me contava sobre suas ideias para campanhas, como um dia seria diretora de marketing, como não nascera para ser apenas mais um rosto na multidão. Eu olhava para ela e realmente acreditava que avançaríamos juntos, cada um brilhando em sua própria esfera, apoiando-se mutuamente. Éramos pobres em termos materiais, mas ricos em expectativas. Em algum ponto, no entanto, as coisas começaram a mudar. Eu não conseguiria apontar exatamente quando tudo começou, porque não foi um terremoto, mas uma erosão lenta. Talvez tenha sido quando fui promovido há cerca de 3 anos, ou talvez até antes disso, quando comecei a trazer para casa mais exaustão e menos presença. Talvez tenha sido quando ela começou a conhecer mais pessoas interessantes, palavras exatas dela, em conferências e eventos. O fato é que, quase sem perceber, me vi vivendo em um casamento diferente daquele que pensei ter. Elisa tornou-se mais irritadiça, mais crítica, sempre comparando nossa vida com a de outros casais que, segundo ela, viajavam mais, saíam mais, estavam fazendo grandes coisas.
Eu trabalhava até tarde, viajava para conferências, estava grudado em e-mails e videochamadas, e quando chegava em casa, a encontrava grudada no celular, rolando o feed das redes sociais com uma leve carranca, ou absorvida demais em seu próprio mundo para falar de outra coisa que não fossem obrigações. Nossas conversas se tornaram transacionais. Você pagou a hipoteca? Não se esqueça que temos jantar com os Silvas no sábado. Você pode levar o carro para a oficina? Eu não tenho tempo. Ocasionalmente, eu tentava trazer um tópico diferente, falar sobre como estava me sentindo, quão desconectado eu me sentia, mas as respostas eram geralmente rápidas, práticas, ansiosas para voltar ao fluxo de notificações do telefone ou ao e-mail do trabalho. Havia dias em que eu sentia que estava conversando com uma gerente, não com minha esposa. Eu dizia a mim mesmo que isso era normal, que é assim que o casamento fica depois de uma década, que a paixão se desvanece, a rotina se instala e você apenas faz funcionar. Que a vida real não se parece com os filmes ou com as histórias que as pessoas contam nas redes sociais. Esmaguei aquele sentimento de solidão que se insinuava durante as noites silenciosas, enquanto eu checava e-mails em meu home office e ela estava na sala de estar assistindo a programas de TV que não me interessavam, rindo sozinha de comentários que eu já não entendia, porque não acompanhava aquele conteúdo. Por muito tempo, pensei que aquele vazio era parte do preço de uma vida estável e que a única coisa que eu podia fazer era me acostumar, como alguém se acostuma a um zumbido constante de uma máquina antiga, irritante, mas sempre ligado. Lembro-me de uma noite em particular, uma daquelas que agora vejo claramente como um sinal de alerta precoce. Tínhamos saído para jantar com outro casal, colegas de trabalho dela. Ele era um criativo. Ela trabalhava com eventos. A noite inteira girou em torno de campanhas, influenciadores, orçamentos, clientes difíceis. Em um determinado momento, ele me perguntou: "Então, Miguel, o que exatamente você faz?" Abri a boca para explicar da maneira mais simples possível o que eu fazia na minha empresa, mas Elisa me interrompeu. O Miguel é gerente sênior em uma grande empresa. Ele lida com coisas de sistemas, números, servidores. Essa parte técnica, disse ela, fazendo um gesto com a mão como se afastasse um detalhe menor. Ele é muito bom no que faz, muito estável. Eu sempre digo que ele é minha rocha. Todos sorriram. Soou bonito, mas por dentro senti uma pontada estranha. Não foi o que ela disse. Mas como disse? Como se minha carreira fosse algo plano, chato, útil, apenas como uma base para ela construir algo mais glamouroso por cima. Foi uma sensação passageira, algo que rapidamente descartei, dizendo a mim mesmo que estava sendo sensível demais. Com o tempo, essa mesma sensação tornou-se cada vez mais difícil de ignorar. Há cerca de 18 meses, tropecei em algo que mudou completamente meu caminho, embora na época eu não tivesse ideia de até que ponto. Eu estava rolando o feed do meu celular em uma noite de insônia em um hotel de aeroporto após um voo atrasado. Era um daqueles quartos impessoais, com tapetes idênticos em cidades diferentes, onde o silêncio parece oco. Eu havia jantado sozinho, olhando sem ver para as notícias na TV, e depois fui para a cama sem estar cansado. Entre e-mails de trabalho e anúncios, um apareceu para um teste gratuito de um aplicativo de aprendizado de idiomas. O curso em destaque era japonês e, de repente, como se alguém tivesse acendido uma luz em um cômodo esquecido, lembrei-me de algo sobre mim que estava enterrado há anos. Na faculdade, eu havia feito um semestre de japonês quando era uma pessoa diferente, com sonhos diferentes e menos medo de perder tempo com coisas impraticáveis. Eu ficara fascinado pela escrita, pela lógica diferente, pela forma como algumas palavras continham nuances que o português não tinha. Gostava da sensação de olhar o mundo de um ângulo ligeiramente diferente,
Mas então veio o emprego sério, as contas, o casamento, a ideia de ser responsável. E aquele sonho acabou arquivado na gaveta mental de interesses legais, mas inúteis. Naquela noite, deitado na cama do hotel, com o ar-condicionado zumbindo e uma solidão espessa grudada no peito, baixei o aplicativo por curiosidade, só para ver se me lembrava de alguma coisa. Lembrei-me de muito mais do que pensava. O hiragana voltou quase por conta própria, como se estivesse esperando pacientemente em um canto da minha memória. Depois, o katakana. Depois, palavras soltas, frases curtas que me haviam feito sorrir anos atrás. Em poucas semanas, eu estava viciado. Todas as noites, depois do trabalho, em vez de ficar até tarde fazendo horas extras inúteis, apenas para evitar voltar para casa, para um silêncio compartilhado, eu voltava para casa, jantava rapidamente e me trancava no meu escritório com fones de ouvido, fazendo lições como um adolescente disciplinado. Assinei um podcast para estudantes. Comecei a assistir a dramas japoneses com legendas e depois sem elas. Baixei um dicionário. Comprei alguns livros online. O relógio passava sem que eu percebesse. Não contei a Elisa, não porque estivesse escondendo um crime, mas porque já havia aprendido a não compartilhar coisas que ela ridicularizaria ou minimizaria. 3 anos antes, por exemplo, eu havia mencionado que queria fazer um curso de marcenaria como hobby. Algo manual para me desconectar da tela. Para sentir que estava fazendo algo que podia tocar com as mãos. Estávamos tomando café da manhã, ela estava olhando o celular e eu estava lendo as notícias. E de repente eu disse: vi uma oficina de marcenaria perto do escritório. Estava pensando em me inscrever para algumas noites por semana. Ela ergueu os olhos, não com raiva, mas com uma mistura de surpresa e diversão. Miguel, você já tem o suficiente com seu escritório e suas reuniões. Agora quer ser artesão? Ela riu. Não seja ridículo. Além disso, quando você supostamente teria tempo? A conversa morreu ali. Tentei justificar, explicar que não era por necessidade financeira, mas por prazer, mas já havia sido sentenciado como um capricho ridículo. Depois disso, aprendi a guardar meus interesses para mim. Era mais fácil do que ter que defendê-los repetidamente e acabar me sentindo infantil. Então, o japonês se tornou meu segredo, meu mundo particular. E descobri que eu era bom nisso, muito bom. Praticava todos os dias, às vezes 2 ou 3 horas, como um viciado em algo que, pela primeira vez em muito tempo, me fazia sentir vivo. Comecei com tutores particulares online. Na primeira vez que cliquei na videochamada e vi uma professora japonesa do outro lado, sorrindo, cumprimentando-me em um idioma pelo qual eu, sem saber, ansiava, senti uma mistura de vergonha e excitação. Konnichiwa, Miguel-san, disse ela, e o som do meu nome em japonês pareceu mágico. Cometi erros, muitos deles. Enrolei-me com partículas. Confundi tempos verbais, misturei vocabulário, mas cada pequeno passo à frente era uma vitória pessoal. Entrei em grupos de estudo, fóruns, onde as pessoas compartilhavam dicas, livros, piadas internas. Comecei a ler romances simples para adolescentes japoneses. No início era uma montanha, depois uma encosta exigente. Finalmente uma caminhada desafiadora, mas possível. Depois de 1 ano, eu conseguia entender conversas em japonês com uma fluência considerável. Não era perfeito, claro, mas era o suficiente para acompanhar filmes simples, entender podcasts de nível intermediário e manter conversas decentes com meus professores. Eu sentia como se estivesse recuperando uma parte de mim que havia enterrado sob camadas de responsabilidade e complacência. Cada nova palavra que aprendia, cada estrutura gramatical que dominava, era uma prova silenciosa de que eu ainda era capaz de crescer, de que eu ainda era alguém além de aquele que traz o salário para casa, ou o marido da Elisa.
Era como abrir uma janela em uma casa que eu pensava estar selada há anos e deixar entrar ar fresco pela primeira vez. Um ar que também tinha um alfabeto diferente. Enquanto meu mundo interior se expandia, minha vida diária continuava a encolher. Elisa estava cada vez mais absorvida em seu trabalho, seus contatos, seus jantares estratégicos. Ela começou a falar sobre networking como se fosse uma segunda religião. Nossos fins de semana se encheram de eventos aos quais eu ia mais por obrigação do que por prazer, fingindo interesse em conversas sobre clientes que eu não conhecia e marcas com as quais não me importava. Ela, por outro lado, parecia brilhar naquele ambiente, e quanto mais brilhava fora, menos luz trazia para casa. Numa noite, no final de setembro, cheguei em casa um pouco mais cedo do que o habitual. Consegui escapar de uma reunião que ameaçava se estender para sempre, usando a desculpa de um relatório que supostamente precisava revisar em casa. Tirei o paletó, deixei minhas chaves na tigela da entrada e fui para a cozinha preparar um jantar rápido. Eu estava pegando um prato quando Elisa entrou quase atrás de mim, com uma energia que eu não via nela há meses, com aquele brilho nos olhos que ela costumava reservar para nossas boas notícias. Miguel, eu tenho uma ótima notícia, disse ela, largando a bolsa na mesa com um baque suave. Estamos prestes a fechar uma parceria com uma empresa de tecnologia japonesa. Pode ser enorme para nós. O CEO vem na próxima semana e meu chefe me pediu para levá-lo a um restaurante japonês muito exclusivo. Você tem que ir a um jantar de negócios? Perguntei, abrindo a geladeira mais por hábito do que por fome. Sim, o Sr. Tanaka perguntou especificamente se eu era casada. Cultura de negócios japonesa, acrescentou ela, como se estivesse dando uma palestra. Eles gostam de saber que você é estável, orientada para a família. Dá uma boa impressão. Ela pegou uma garrafa de água, tomou um longo gole e acrescentou, já andando pela cozinha como se estivesse ensaiando a cena. Você só precisa estar bem vestido, sorrir, ser agradável, sabe, o de sempre. Algo na maneira como ela disse, o de sempre, me alfinetou por dentro, como uma agulha fina que não mata, mas incomoda. Ignorei com a facilidade praticada de quem há anos minimiza essas alfinetadas. Claro, com certeza. Quando é? Próxima quinta-feira, às 19 horas. Use aquele terno azul marinho, o da camisa branca. Conservador, mas elegante. E então Elisa finalmente olhou diretamente para mim, avaliando-me. O Tanaka não fala muito inglês. Eu farei a maior parte da conversa em japonês. Você provavelmente ficará um pouco entediado, mas apenas relaxe. Peça alguma comida e sorria. Ok. Bah! Meu coração começou a acelerar de uma forma que ela não poderia interpretar. Você fala japonês? Perguntei, tentando fazer a pergunta soar casual. Tenho aprendido trabalhando com nosso escritório de Tóquio ao longo dos anos. Respondeu ela com orgulho, endireitando os ombros. Consigo me virar muito bem agora. É uma das razões pelas quais estão me considerando para uma grande promoção. Poucas pessoas na minha área conseguem negociar em japonês. Ela não perguntou se eu falava, nem passou por sua cabeça que eu pudesse ter algum interesse ou conhecimento. Por que passaria? Em sua mente, eu era o executivo ocupado que operava apenas em inglês e números, o marido que apareceria na foto para demonstrar estabilidade. Olhei de volta para a geladeira, minha mente já em outro lugar. Parece ótimo, querida. Estarei lá. Quando ela saiu da cozinha, fiquei parado junto ao balcão, a porta da geladeira ainda aberta, o ar frio batendo no meu rosto. Uma oportunidade acabara de cair do céu. Uma oportunidade de ouvir uma conversa que Elisa considerava privada. De ouvir como ela realmente falava, como se apresentava, como descrevia nossa vida quando pensava que eu não podia entender. Uma parte de mim se sentiu suja por sequer pensar em tirar proveito disso, mas outra parte, maior,
a parte que se sentia cada vez mais invisível em seu próprio casamento, aquela que aprendera a viver em silêncio, queria saber. Eu precisava saber quem eu era na história dela quando não estava presente, ou quando, como agora, estava sentado bem ao lado dela como se fosse surdo. Aquela semana pareceu interminável. Durante o dia, eu trabalhava, participava de reuniões, respondia a e-mails como de costume, mas assim que tinha um momento livre, pegava meu celular e revisava o vocabulário de negócios em japonês, expressões de cortesia, fórmulas de desculpa e gratidão. Praticava mentalmente estruturas complexas enquanto esperava o elevador ou enquanto o café pingava na máquina. Em casa, trancava-me no meu escritório com a desculpa de terminar relatórios, mas na realidade, ouvia podcasts de negócios em japonês, prestando atenção às frases feitas que poderiam surgir na conversa. Eu não sabia exatamente o que esperava ouvir, talvez nada importante, talvez apenas comentários banais. Talvez eu estivesse exagerando, sendo paranoico, procurando problemas onde não havia. Mesmo assim, algo dentro de mim, aquela intuição que você aprende a silenciar, mas que nunca morre completamente, insistia que este jantar me mostraria algo que eu não queria ver, mas que não podia mais me dar ao luxo de ignorar. Quinta-feira chegou. Acordei antes do despertador tocar. Enquanto Elisa dormia profundamente, olhei para seu rosto no travesseiro, a boca ligeiramente entreaberta, a testa relaxada. Era a mesma mulher com quem eu havia rido naquele pequeno apartamento, a mesma que me beijara com entusiasmo quando conseguiu sua primeira promoção. E, no entanto, ela era diferente. Não sei quando a metamorfose ocorreu, mas ali estava o resultado. Tomei banho, fiz a barba com um cuidado quase mecânico, vesti o terno azul marinho que ela havia pedido, combinei com sapatos polidos e um relógio discreto. Olhei no espelho e vi exatamente o que Elisa queria que o Sr. Tanaka visse. Um marido apresentável que não a envergonharia na frente de um cliente importante, alguém que projetava estabilidade e sucesso, um coadjuvante bem vestido. O restaurante ficava em uma parte cara do centro da cidade, em um prédio de vidro e aço, com um porteiro na entrada. Era moderno e incrivelmente caro, um daqueles lugares com lista de espera de meses, onde as luzes são fracas, as mesas são espaçadas o suficiente para que a descrição pareça mais um luxo, e a música de fundo é tão suave que você mal a nota. Elisa havia conseguido a reserva através de um contato da empresa. Ela caminhou com confiança pelo corredor, como se pertencesse àquele lugar. Chegamos 15 minutos mais cedo. Ela verificou seu reflexo na câmera do celular, retocou a maquiagem, alisou um paletó que já estava perfeitamente reto e murmurou sem desviar o olhar do reflexo. Lembre-se, seja agradável. Não tente entrar na parte de negócios. Se o Sr. Tanaka falar com você em inglês, mantenha suas respostas curtas. Precisamos que ele se concentre na parceria, não se distraia com histórias. Eu assenti, engolindo o gosto amargo que subia pela garganta. Aquele gosto familiar das vezes em que meu papel se reduzia a não atrapalhar. O Sr. Tanaka já estava sentado quando chegamos. Um homem na casa dos 50 anos com óculos de aro prateado e um terno impecavelmente cortado. Suas mãos repousavam sobre a mesa com uma calma que impunha respeito. Quando nos viu, levantou-se imediatamente. Elisa fez uma leve reverência. Eu a imitei, lembrando-me de minhas lições sobre a etiqueta japonesa. Eles trocaram cumprimentos formais e respeitosos em japonês, com aquelas frases que eu havia repetido tantas vezes na frente da tela do meu computador. Ouvi cada palavra, sentindo uma estranha mistura de orgulho secreto e nervosismo. Sorri com o ar de alguém um pouco perdido e sentei-me na cadeira que Elisa havia indicado, como se eu fosse apenas mais um convidado em sua cena cuidadosamente montada. A conversa começou em inglês. Amenidades superficiais,
Comentários sobre o restaurante, o hotel, a cidade, perguntas sobre se era a primeira vez que recebíamos parceiros internacionais. O inglês do Sr. Tanaka era muito bom, melhor do que Elisa havia dado a entender, com apenas um leve sotaque. Participei o suficiente, respondendo quando olhavam para mim, fazendo uma piada leve quando parecia apropriado. Tanaka sorriu algumas vezes, com aquele sorriso contido, típico de alguém em modo profissional. Elisa, enquanto isso, guiava a conversa como uma maestrina segura de si. Quando trouxeram os cardápios com caligrafia japonesa e traduções discretas, eles naturalmente mudaram para o japonês. Foi quase imperceptível. Uma frase em inglês, outra metade em japonês, e de repente tudo estava em japonês. A fluência de Elisa era boa. Embora da minha posição de ouvinte treinado, eu captasse erros e hesitações que ela compensava com confiança, sorrindo, usando seu tom e linguagem corporal para cobrir os tropeços. Eles discutiram projeções de negócios, estratégias de expansão, detalhes de marketing e posicionamento. Eu não entendia tudo, mas o suficiente para seguir o fio geral. Fiquei quieto, bebendo água, sorrindo ocasionalmente quando olhavam para mim, desempenhando meu papel de acompanhante distraído. Por dentro, no entanto, eu estava alerta, como um animal na floresta. Então, o Sr. Tanaka virou-se ligeiramente para mim e disse algo em japonês que peguei claramente. Uma pergunta educada sobre o que eu fazia para viver, se também trabalhava com tecnologia e em que área. Consegui abrir a boca para responder, sentindo uma pontada de tentação de revelar meu segredo. Mas Elisa respondeu por mim antes que eu pudesse sequer respirar. Em japonês, ela disse: Miguel trabalha em uma grande empresa de tecnologia, mas em uma posição bastante padrão. Ele não é um dos principais tomadores de decisão. É um cara muito bom, muito estável, mas se contenta com pouco. Ele gosta de coisas seguras. Eu sou quem assume os riscos, quem impulsiona. Mantive meu rosto neutro, meu sorriso educado, mas por dentro algo se revirou violentamente. Uma posição bastante padrão. Eu liderava equipes há anos, fechava projetos complexos, gerenciava orçamentos sobre os quais ela nunca se dera ao trabalho de perguntar. E ela acabara de reduzir tudo isso a alguém que se contenta com pouco, como se eu fosse um funcionário medíocre com uma boa personalidade. Tanaka assentiu cortesmente, fazendo um comentário sobre a importância de pessoas estáveis em qualquer organização, e não perguntou mais nada. Levei o copo de água aos lábios para ter algo a fazer com as mãos. O jantar continuou. Vários pratos chegaram, todos impecavelmente apresentados, pequenos montes de cor e textura, cada um quase uma obra de arte. Comi devagar, mais por inércia do que por apetite, e ouvi de verdade. Elisa era diferente em japonês, mais agressiva, mais presunçosa. Ela exagerava seu papel em algumas conquistas, assumia o crédito por ideias que claramente vinham de sua equipe. Ela se pintava como a mente estratégica por trás de quase tudo. Não era uma mentira descarada, mas uma versão inflada da mulher que eu conhecia. Ouvia dizer que salvara uma campanha inteira com uma única ideia brilhante, quando eu a vira chorando no sofá, porque nada estava funcionando, até que um colega propôs a mudança que consertou tudo. Agora, aquele colega era um detalhe apagado de sua narrativa. Então a conversa mudou de tom. O Sr. Tanaka mencionou o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, a importância do apoio familiar em carreiras exigentes. Ele fez uma referência à sua própria esposa e como ela o apoiara por anos, e perguntou diretamente como Elisa administrava essa pressão em casa. Ela soltou uma risada que revirou meu estômago, uma risada que soou mais cínica do que divertida. Para ser honesta, disse ela em japonês, meu marido não entende muito bem a ambição de verdade. Ele é um bom trabalhador, mas falta-lhe visão.
Eu cuido de todas as decisões importantes, das finanças, do planejamento do nosso futuro. Miguel é mais do tipo que deixa a vida me levar. É útil tê-lo como uma imagem de estabilidade. Dá a impressão de uma família séria, um marido responsável. Funciona para mim. Então, não preciso me preocupar com um marido que queira brilhar demais ou competir comigo. Segurei o copo de água com tanta força que pensei que fosse quebrar. Senti um calor subir do meu estômago para o rosto, mas anos de treinamento para ser o calmo, o que não fazia cenas, me mantiveram na cadeira. Tanaka fez um som neutro, uma espécie de entendo educado. Olhei para o rosto dele e vi um lampejo de algo. Talvez desconforto, talvez desaprovação. Mas ele não a confrontou. Em vez disso, mudou de assunto e perguntou a Elisa sobre seus objetivos de longo prazo, onde ela se via em 5 ou 10 anos. Estou almejando uma posição de diretora em cerca de 5 anos, continuou Elisa em japonês com a mesma confiança inflada. Tenho me posicionado cuidadosamente, construindo os relacionamentos certos. Meu marido ainda não sabe, mas tenho movimentado alguns ativos há um tempo, abrindo contas offshore, apenas um planejamento financeiro inteligente. Se minha carreira exigir realocações ou grandes mudanças, preciso da flexibilidade para me mover rapidamente, sem estar presa a contas conjuntas ou à opinião dele sobre tudo. Senti meu sangue gelar. Contas offshore. Movimentando dinheiro sem me contar. Soava menos como planejamento inteligente e mais como preparação para um futuro onde eu não teria acesso a nada que eu pensava ser nosso. Mas ela não havia terminado. O Sr. Tanaka perguntou algo sobre o estresse da posição, se ela tinha alguma forma de administrá-lo, algum hobby ou atividade que a ajudasse a se desconectar. A risada de Elisa desta vez foi francamente desagradável. Eu tenho minhas válvulas de escape, disse ela. Há alguém no trabalho, o Paulo. Ele é do departamento financeiro. Estamos nos vendo há cerca de 6 meses. Meu marido não suspeita de nada. Honestamente, tem sido ótimo para mim. O Paulo entende minhas ambições, como o jogo é jogado. Conversamos sobre estratégia, fazemos planos. É uma lufada de ar fresco depois de voltar para casa, para alguém que vive feliz em sua rotina, pensando apenas em seu trabalho e em coisas simples como qual jogo está passando na TV. Eu permaneci completamente imóvel. Se alguém tivesse parado o tempo naquele momento, teriam me encontrado transformado em pedra. Meu rosto parecia rígido, como se não fosse meu, enquanto por dentro algo desmoronava com um estrondo silencioso. Um caso, contas offshore, minimizando minha carreira, pintando-me como um homem sem ambição, um acessório para uma boa imagem, 12 anos de casamento. E era assim que ela falava de mim, quando pensava que eu não podia entender. O Sr. Tanaka estava claramente desconfortável agora. Eu podia ver na maneira como ele se mexeu na cadeira, em como redirecionou a conversa para tópicos neutros, na leve tensão em sua mandíbula. Ele era educado demais para confrontar Elisa diretamente, mas suas respostas se tornaram mais curtas, mais frias. Mal toquei nos últimos pratos. Os sabores que em qualquer outra circunstância teriam parecido delicados e interessantes, agora chegavam a uma boca incapaz de sentir qualquer coisa. O jantar finalmente terminou. Despedimo-nos no saguão do restaurante sob uma luz branca demais. O Sr. Tanaka fez uma breve reverência em minha direção e disse em um inglês cuidadoso: "Foi um prazer conhecê-lo, senhor. Miguel, desejo-lhe o melhor." Havia uma suavidade em seus olhos que me fez pensar se ele havia entendido mais do que deixara transparecer, se as palavras de Elisa o haviam perturbado tanto quanto a mim. Acho que, no fundo, nós dois sabíamos que aquela noite deixara de ser apenas um jantar de negócios. A viagem de volta para casa foi silenciosa. Elisa parecia satisfeita consigo mesma, cantarolando junto com o rádio, fazendo um comentário casual sobre o vinho ou a sobremesa.
como se nada de particularmente delicado tivesse saído de sua boca. Em um semáforo vermelho, ela olhou no espelho do parasol e retocou o batom. Correu bem, disse ela finalmente. Acho que vamos fechar o negócio. O Sr. Tanaka ficou impressionado. Fico muito feliz por você, respondi. Minha voz soando vazia até para mim, como se viesse de muito longe. Olhei pela janela para as luzes da cidade, os prédios, as sombras de pessoas atravessando as ruas, sem saber que dentro daquele carro, em silêncio, um casamento estava desmoronando. Em casa, Elisa me deu um beijo distraído na bochecha. Disse que tinha e-mails para responder e desapareceu em seu escritório. Ela fechou a porta. Mas como sempre, subi para o quarto, acendi a luz e fiquei no meio do silêncio, sem saber muito bem o que fazer com meu corpo. Olhei-me no espelho do armário e vi um homem bem vestido, aparentemente bem-sucedido, com os olhos vidrados de quem acabara de ver o corte final projetado em uma tela, e não se parecia em nada com o trailer que lhe haviam vendido. Sentei-me na cama, peguei meu celular, segurei-o por um momento nas mãos. E então fiz algo que nunca imaginei que faria. Liguei para a Sara. Sara fora minha colega de faculdade, minha melhor amiga durante aqueles anos em que eu ainda acreditava que tudo era possível. Passávamos noites inteiras estudando, rindo, compartilhando pizzas baratas e segredos. Ela me vira chorar no meu primeiro término sério. Eu estivera lá para ela quando seu pai morreu. Depois, a vida, a distância e, sim, a maneira sutil como Elisa desencorajava minhas amizades nos haviam afastado. Sara, ironicamente, se tornara advogada de família e passara por seu próprio divórcio 5 anos antes. Havíamos nos reconectado recentemente nas redes sociais, trocado algumas mensagens, alguns "precisamos marcar algo um dia", mas eu não havia contado nada de real sobre minha vida. Até aquela noite, ela atendeu no segundo toque, surpresa com a hora. Eram quase R$ 23. Miguel, disse ela, com aquela mistura de alegria e alarme que se tem quando um amigo do passado liga tarde. Engoli em seco. Preciso de uma advogada, disse eu, e minha voz falhou na última palavra. Conversamos por 2 horas, não estou exagerando. Deitei na cama no quarto escuro e contei tudo a ela. O jantar, a conversa em japonês, as contas offshore, o caso de 6 meses com o Paulo, os anos me sentindo minimizado e usado como um adereço de estabilidade. Enquanto falava, eu estava dando forma a coisas que até então eram apenas sentimentos vagos, e ao nomeá-las, elas se tornavam mais reais, mais inegáveis. Sara ouviu sem interromper muito. Ocasionalmente, ela apenas dizia ou pedia um detalhe específico, mas dava para perceber que sua mente estava trabalhando a toda velocidade, treinada para esse tipo de história, embora desta vez doesse mais, porque o protagonista era alguém de quem ela gostava. Quando terminei, houve alguns segundos de silêncio do outro lado. A primeira coisa que preciso que você faça é respirar, disse ela finalmente. Pode fazer isso por mim? Eu respirei, inspirei fundo, soltei devagar. Segundo, você precisa entender que o que ela está fazendo com essas contas offshore pode ser ilegal. É certamente altamente antiético se ela está escondendo bens conjugais em antecipação a um divórcio, ou simplesmente para controlar tudo. Isso é fraude financeira. Podemos usar isso a seu favor. Não tenho provas, sussurrei. Foi apenas uma conversa, não gravei nada. Estava ocupado demais tentando processar o que estava ouvindo. Tudo bem? Respondeu ela com um tom firme que me lembrou porque eu sempre confiei nela. Aqui está o que vamos fazer. Não a confronte ainda. Eu sei que você quer, que está queimando com a necessidade de gritar tudo o que sabe na cara dela. Mas temos que ser estratégicos. A partir de amanhã, você vai começar a reunir documentação, extratos bancários, declarações de imposto de renda, quaisquer registros financeiros a que tenha acesso.
tire fotos, encaminhe e-mails para si mesmo, o que for preciso. Se ela está movendo dinheiro, haverá um rastro. Nós o encontraremos. Sara, estou com medo, admiti. Não apenas medo de perder o casamento, que já estava perdido, mas medo de descobrir tudo o que estava sob a superfície. Eu sei, disse ela, mas também sei que você é inteligente e capaz, e acabou de provar isso aprendendo um idioma inteiro sem que ela soubesse. Você não é o homem complacente que ela descreveu. Você pode lidar com isso, e você não está sozinho. A partir deste momento, aconteça o que acontecer, vamos lidar com isso juntos. Entendido? Quando desligamos, encarei o teto por um tempo no escuro. Depois, sentei-me na beirada da cama e, finalmente, deixei tudo o que estava segurando no restaurante me atingir. Raiva, traição, dor, medo. Chorei em silêncio, os punhos cerrados nos joelhos, sentindo uma mistura de humilhação e alívio. Mas por baixo de tudo isso, outra coisa começou a crescer, uma determinação fria e clara. Eu não ia continuar sendo o marido útil, apenas um acessório para a estabilidade. Eu não ia continuar permitindo ser diminuído e enganado em minha própria casa. Eu ia retomar o controle da minha vida, mesmo que isso significasse queimar tudo o que eu havia construído até aquele ponto. Senti que, pela primeira vez em muito tempo, não era eu quem estava esperando que Elisa decidisse o próximo passo, mas quem ia decidi-lo. Na manhã seguinte, liguei para o trabalho, dizendo que trabalharia de casa porque não estava me sentindo bem. Tinha crédito e confiança suficientes acumulados para que não houvesse perguntas estranhas. Elisa mal notou. Murmurou algo sobre uma reunião importante e saiu para o escritório com o café em uma mão, o celular colado na outra. Da janela, observei-a entrar no carro, ajustar o retrovisor, verificar a maquiagem e partir, sem nunca imaginar que, enquanto se afastava, a vida que ela havia construído cuidadosamente começava a desmoronar onde ela menos esperava, em suas próprias gavetas. Assim que o carro dela desapareceu na esquina, comecei a procurar. Elisa mantinha arquivos em sua pequena escrivaninha na sala de estar, um móvel que sempre me pareceu caótico, mas que na verdade tinha sua própria lógica. Envelopes entreabertos, pastas com etiquetas parciais, post-its com abreviações que só ela entendia. Abri as gavetas com o coração batendo na garganta, sentindo que estava cruzando uma linha, mas lembrando da voz de Sara. Você está se protegendo. Isso não é uma invasão gratuita, é autodefesa. Encontrei extratos bancários dos últimos 3 anos, declarações de imposto de renda conjuntas, informações sobre contas de investimento. Fotografei tudo com meu celular e subi para uma pasta privada na nuvem que Sara havia criado para mim naquela mesma noite, enviando-me o link com uma breve mensagem. Guardamos tudo aqui, passo a passo. E lá estavam elas, 2 contas que eu nunca tinha visto, com nomes de bancos que não estavam em nossa lista usual, transferências regulares, valores que não eram enormes de uma vez, mas que somavam uma quantia estonteante. $50.000 haviam sido movidos nos últimos 8 meses para um banco nas Ilhas Cayman. Nossa conta poupança conjunta havia sido lentamente esvaziada, não de uma só vez, mas em pequenas mordidas, projetadas para não despertar suspeitas em alguém que não estivesse olhando de perto. Alguém como eu, que confiava. Senti náuseas. Tive que me apoiar na escrivaninha por um momento para manter o equilíbrio, mas continuei fotografando, continuei documentando. Sara me dissera para ser meticuloso, então eu fui. Também encontrei e-mails impressos e arquivados, correspondência sobre um pequeno imóvel de investimento que eu não sabia que existia, ou melhor, que ela possuía. Um apartamento na praia comprado através de uma corporação da qual eu nunca tinha ouvido falar. Tudo estava em nome dela. O meu estava conspicuamente ausente, como se eu nunca tivesse existido naquele plano. E então encontrei os e-mails endereçados a Paulo.
Elisa havia sido descuidada, ou talvez confiante demais. Ela havia impresso algumas trocas, provavelmente para revisar números ou datas, e as deixara em uma pasta azul sem uma etiqueta clara. Comecei a ler, pensando que eram documentos de trabalho, mas as primeiras linhas me deixaram gelado. Mensagens românticas, comentários íntimos sobre noites em hotéis de trabalho, piadas privadas sobre como eu era ingênuo, planos para um futuro no qual eu claramente não aparecia. Em um deles, escrito alguns dias antes do jantar com Tanaka, lia-se: assim que eu resolver o problema Miguel, podemos parar de nos esconder. Só preciso de um pouco mais de tempo para colocar todas as peças no lugar. O problema Miguel. Era nisso que eu havia me tornado, uma questão administrativa que precisava ser resolvida para que sua vida ideal funcionasse. Guardei cada um daqueles e-mails como se fossem peças de um quebra-cabeça macabro. Passei 6 semanas reunindo evidências em silêncio, vivendo com uma mulher que agora via com clareza absoluta e que, no entanto, continuava a dormir na minha cama, a comer na minha mesa e a falar comigo como se nada estivesse errado. Aqueles dias foram os mais longos e estranhos da minha vida. Eu me levantava, tomava café com ela, ouvia-a reclamar do trânsito, do chefe, de algum colega, de quanto ela tinha que lutar para conseguir o que merecia. Às vezes, ela mencionava Paulo de passagem, como o cara do financeiro que está nos deixando loucos. E eu assentia, sentindo que meu rosto era uma máscara bem fixada. Eu trabalhava, participava de reuniões e de vez em quando escapava para o banheiro para verificar as mensagens de Sara, que estava organizando as informações, construindo o caso com a precisão de quem já vira muitas versões da mesma história. Nos encontrávamos 2 vezes por semana no escritório dela. Eu chegava com uma pasta ou com o celular cheio de novas fotos. Ela me recebia com café e uma expressão que misturava profissionalismo e afeto. Seu escritório era um lugar pequeno, cheio de papéis, diplomas na parede, prateleiras com livros de direito e uma planta meio morta no canto. O contraste com meu escritório estéril, cheio de telas e gráficos, era gritante. Ali, sentado em frente a ela, eu me sentia menos um gerente e mais um ser humano nu. Revisamos cada documento, cada e-mail, cada transação suspeita. Aqui, dizia Sara, sublinhando uma data, ela começa a esvaziar a conta poupança e coincide com compras que não aparecem em seu planejamento normal. Este e-mail do Paulo, acrescentava ela mais tarde, é puro ouro. Ele está admitindo conhecimento das transferências de dinheiro. Isso o coloca em apuros também, mas o mais importante é que prova que nada disso foi um acidente. Você percebe que ela tinha tudo planejado? Eu perguntava às vezes, com uma mistura de espanto e horror. Sim, respondia ela, olhando-me diretamente nos olhos. E é precisamente por isso que vamos fazer isso direito. Isso não é sobre vingança vazia, Miguel. É justiça. Você está reivindicando o que é seu e estabelecendo limites com alguém que nunca pensou que você fosse capaz disso. Enquanto isso, em casa, Elisa parecia viver em uma realidade paralela. Ela continuava a falar sobre sua potencial promoção, a parceria com a empresa japonesa, os passos que estava dando para assegurar nosso futuro. Às vezes, ela era até mais afetuosa do que antes, como se sentisse algo ou como se, sabendo que em breve executaria seu plano, pudesse se permitir uma espécie de nostalgia antecipada. Eu a observava com uma mistura de tristeza e desapego. Parei de me perguntar quando ela havia deixado de me amar e comecei a aceitar que eu simplesmente não fazia mais parte de sua equação. Você tem certeza de que quer ir tão longe? Sara me perguntou em uma de nossas reuniões, quando já tínhamos o caso montado. A questão com a empresa dela vai ser como uma bomba. Ela pode ficar sem nada, pelo menos por um tempo. Pensei no jantar, nas palavras dela, no problema Miguel, na maneira casual como ela falou sobre esconder dinheiro.
Ela já estava planejando me deixar sem nada, respondi. Ela disse isso literalmente. Ela vem se preparando para isso há muito tempo. Estou apenas me antecipando a ela. Sara assentiu lentamente. Tudo bem, então faremos isso direito. Escolhemos uma sexta-feira. Sara protocolou o pedido de divórcio na quinta-feira à tarde, pouco antes de os tribunais fecharem. Na sexta-feira de manhã, vesti-me como se fosse para o trabalho, gravata perfeitamente amarrada, pasta na mão, mas em vez de ir para o meu escritório, fui para o de Sara. Às 9 em ponto, o departamento de RH da empresa de Elisa receberia um dossiê com todas as provas. As transferências de dinheiro, as contas offshore, os e-mails com Paulo, tudo organizado com uma precisão implacável. Às 9h30, um oficial de justiça a notificaria do divórcio em seu escritório. Imaginei a cena, sem querer. Ela, abrindo um envelope com uma carranca, lendo meu nome em papéis que nunca esperou. Sentei-me na sala de conferências de Sara, uma mesa longa, uma janela deixando entrar uma luz pálida, uma cafeteira no canto. Eu tinha uma xícara de café à minha frente que não conseguia saborear. Verificava o relógio a cada 2 minutos, levantava-me, sentava-me novamente. A certa altura, peguei meu celular para me distrair e vi uma notificação, uma mensagem de Elisa, algo sobre um jantar que tínhamos no sábado com alguns amigos. Deixei sem ler. Alguns minutos depois, desliguei o celular completamente. Não queria ver suas ligações ou suas mensagens quando ela descobrisse o que estava acontecendo. Às 11h, Sara entrou na sala com seu laptop. Está feito, disse ela. Papéis entregues, provas recebidas. Eles a colocaram em suspensão imediata enquanto investigam. Meu contato no RH acabou de me escrever. Ela sentou-se à minha frente. Como você está se sentindo? Respirei fundo. Coloquei as mãos sobre a mesa para sentir algo sólido. Aterrorizado, admiti, mas em paz, como se finalmente estivesse fazendo algo certo por mim. Naquela noite, fiquei na casa de Sara. Ela tinha um quarto de hóspedes, pintado em uma cor clara, com uma cama de casal e uma mesinha de cabeceira com um abajur simples. Ela já me dissera que eu poderia ficar lá o tempo que precisasse. Ajudou-me a redigir os e-mails para meu próprio emprego, explicando que tiraria uma licença por motivos pessoais por algumas semanas. Pedimos comida, abrimos uma garrafa de vinho e conversamos sobre qualquer coisa, menos o divórcio, por 1 hora, como se pudéssemos dar uma pausa à tragédia. Pela primeira vez em anos, senti que podia respirar sem ter que justificar cada decisão, sem medo de que qualquer desejo meu fosse julgado como impraticável. Elisa tentou me ligar 47 vezes naquele primeiro dia. Sei porque foi Sara quem contou. Ela deixou mensagens de voz que iam da confusão à raiva, passando por súplicas e ameaças veladas. Não ouvi nenhuma. Sara ouviu por obrigação profissional e a salvou como parte do arquivo do caso. Ela as descreveu brevemente para mim. Primeiro, o que está acontecendo? Depois como você ousa? Seguido por podemos conversar sobre isso, e mais tarde, você vai arruinar minha carreira. Pense nisso. O catálogo completo de alguém que não sente culpa pelo que fez, mas pelas consequências que agora tinha que enfrentar. No sábado, acompanhado por Sara e um policial, apenas por precaução, caso as coisas saíssem do controle, voltei para casa para pegar minhas coisas. A polícia não estava lá porque eu temia violência física. Era mais uma presença neutra, uma testemunha. Elisa estava na sala de estar e parecia péssima. Despenteada, desarrumada, os olhos vermelhos e inchados. Quando me viu entrar, levantou-se de um salto. Miguel, por favor, começou ela dando um passo em minha direção. Levantei a mão. Não. Ela congelou, respirando pesadamente. Deixe-me apenas explicar. Explicar o quê? Perguntei, sentindo uma calma estranha. Que você está me traindo, que está escondendo dinheiro, que disse a um parceiro de negócios que sou um homem sem ambição.
útil apenas para a imagem de estabilidade. Eu ouvi cada palavra daquele jantar, Elisa, cada uma delas. A cor sumiu de seu rosto instantaneamente, como se alguém tivesse virado um interruptor. Você não fala japonês, gaguejou ela. Eu falo fluentemente há mais de 1 ano, respondi. Engraçado que você nunca perguntou, nunca se interessou pelo que eu fazia com meu tempo enquanto você estava ocupada demais com o trabalho. Ou com o Paulo. Eu disse o nome dele intencionalmente. Vi o queixo dela tremer. Ela desabou no sofá, como se suas pernas não pudessem sustentá-la. A empresa me suspendeu, disse ela após alguns segundos. Eles estão investigando tudo, Miguel. Posso perder meu emprego. Isso não é mais problema meu, disse eu, e comecei a caminhar em direção às escadas, em direção ao quarto onde tinha que fazer minhas malas. Espere. A voz dela era desesperada, quase histérica. Podemos consertar isso. Terapia de casal, o que for. Eu termino com o Paulo. Podemos superar isso. Foi um erro. Eu estava confusa. Você sabe como é a pressão. Virei-me para olhá-la de verdade, para esta mulher com quem passei 12 anos, a quem amei e que pensei que me amava de volta. Você não quer consertar isso, disse eu lentamente. Você quer consertar sua carreira, sua imagem, sua situação financeira. Você não está magoada por ter me magoado, está magoada por ter sido pega. Isso não é verdade, retrucou ela, mas seus olhos desviaram por alguns segundos para o policial, para Sara, como se procurasse um palco mais favorável. Naquele jantar, você disse ao Sr. Tanaka que eu era um homem complacente, que você estava no comando, que eu era pouco mais que um símbolo de estabilidade que ficava bem em fotos. Continuei. Você sequer se lembra de ter dito isso? O silêncio dela foi resposta suficiente. Ela olhou para baixo, cerrando as mãos nos joelhos. Cansei de me fazer pequeno para que você pudesse se sentir maior, Elisa. Continuei. Cansei de ser o marido conveniente que não exige muito. Apresente todos os recursos que quiser. Lute contra o divórcio se tiver vontade. Mas você não vai ganhar e não vai se safar escondendo nossos bens. Eu vi as contas, os e-mails, o apartamento. Você não pode mais fingir que isso foi um mal-entendido. Vi algo quebrar em sua expressão. Talvez tenha sido o momento em que ela percebeu que o problema Miguel deixara de ser um peão gerenciável e se tornara um oponente imprevisto. Passei 2 horas fazendo as malas, tirando roupas do armário, embalando livros, cadernos de japonês, meu laptop, alguns itens pessoais que pareciam carregados demais de memórias para deixar para trás. Cada item que eu colocava na mala era também uma pequena despedida de uma versão de mim mesmo que não existia mais. Elisa nem tentou me impedir. Ela permaneceu no sofá, olhando para o vazio, ocasionalmente passando as mãos pelos cabelos como se tentasse arrumar por fora algo que estava quebrado sem conserto por dentro. Eu me sentia quebrado também, não vou mentir, mas ao contrário dela, eu finalmente sabia para que lado andar. O divórcio levou 8 meses para ser finalizado. A lei em nosso estado exigia um período de espera de 6 meses a partir da apresentação do pedido. E passamos esse tempo negociando o acordo com advogados, documentos, audiências e silêncios desconfortáveis nos corredores dos tribunais. A investigação interna da empresa encontrou evidências suficientes de violações éticas, as transferências de dinheiro não declaradas, o uso de informações privilegiadas para ganho pessoal, os e-mails com Paulo. Eles a demitiram. Mais tarde, ela encontrou outro emprego, mas em uma posição inferior, com menos remuneração e muito menos prestígio. As contas offshore tiveram que ser declaradas e divididas. A propriedade que eu não conhecia tornou-se parte dos bens conjugais. Sara, com a eficiência paciente que a caracterizava, puxou cada fio até desfazer a teia que Elisa havia tecido nas minhas costas.
Houve momentos difíceis, claro, sessões em que os advogados de Elisa tentaram me pintar como um homem frio, ausente, excessivamente focado em sua carreira. Alguém que a empurrara sem querer a procurar compreensão em outro lugar. Ouvi essas narrativas como se houve uma história sobre um personagem vagamente familiar, mas que não se reconhece bem. Não sou perfeito, pensei muitas vezes, mas nada justifica o que ela tentou fazer. Em uma audiência, nossos olhos se encontraram. Havia uma mistura de reprovação e súplica nos dela, como se ela ainda esperasse que no último momento eu recuasse. Eu não recuei. No final, saí com metade de tudo o que ela tentara esconder. Mais uma pensão por 3 anos, enquanto eu reajustava minha vida e reorganizava minha própria carreira em condições que me beneficiavam, não a nossa imagem. Mas, além do dinheiro, fiquei com algo inestimável. A certeza de que escolhera deixar de ser um personagem secundário em minha própria história. A melhor parte, no entanto, algo que nunca previ, aconteceu cerca de 2 meses após o início do processo de divórcio. Numa manhã, enquanto checava e-mails no meu computador, vi uma notificação do LinkedIn, uma nova mensagem. O remetente, Sr. Tanaka. Levei alguns segundos para processar. Abri a mensagem com o coração acelerado. Era breve, mas calorosa. Ele dizia que ouvira por terceiros sobre meu divórcio e a situação difícil pela qual eu estava passando. Acrescentou que durante o jantar tivera a impressão de que eu entendia mais do que deixava transparecer e que essa intuição fora confirmada ao saber de alguns detalhes posteriormente. Eles estavam abrindo um escritório em nosso país e precisavam de alguém que entendesse tanto o mundo tecnológico e de negócios ocidental quanto a cultura de negócios japonesa. Minha combinação de experiência e proficiência no idioma, escreveu ele, seria inestimável. Ele perguntou se eu estaria disposto a tomar um café e discutir uma possível posição. Lembro-me da sensação exata, como se alguém tivesse aberto de repente uma porta em uma parede que eu acreditava ser sólida. Encontrei-me com ele e sua equipe algumas semanas depois, em uma suíte de hotel discretamente luxuosa. Desta vez, falei japonês desde o primeiro minuto. Vi seus olhos se iluminarem com um respeito genuíno e talvez um toque de diversão por eu ter enganado a todos naquela noite, fingindo ser um convidado mudo. Eu sabia, disse ele em japonês no final da entrevista, quando a atmosfera havia relaxado. No restaurante, quando Elisa estava falando de você, vi algo em seus olhos. Sabia que você entendia mais do que parecia. Não sabia até que ponto, mas senti. Fico feliz que tenha encontrado sua força. Eles me ofereceram o cargo, diretor sênior de marketing e desenvolvimento de negócios para o novo escritório. O salário era o triplo do que eu ganhava antes, mas além do dinheiro, havia outra coisa: respeito, autonomia, uma oportunidade real de construir algo meu. Aceitei. Assinei o contrato sentindo que estava fechando definitivamente uma porta e abrindo outra que esperava há anos. Dirigi aquele departamento por 15 anos antes de me aposentar. Viajei para o Japão pelo menos 1 dúzia de vezes. Andei por ruas que antes só vira em dramas e fotografias. Comi pratos cujos nomes aprendera em minhas aulas de idiomas. Perdi-me em estações de trem gigantes e deixei meus colegas me guiarem por pequenos bares, onde o japonês não soava como um exercício acadêmico, mas como música cotidiana. Fiz amizades reais e profundas com pessoas que me conheciam não como o marido de, mas como Miguel, o cara sério com um senso de humor inesperado, aquele que se esforçava para entender não apenas o idioma, mas também as sutilezas da cultura. No trabalho, pela primeira vez, senti que minha opinião era ouvida pelo que valia, não por quão bem se encaixava em uma imagem. No plano pessoal, minha vida também mudou.
Mudei-me para um apartamento simples, mas iluminado, onde escolhi cada objeto, sem negociar com ninguém. Descobri que gostava de cozinhar, que achava relaxante picar legumes ouvindo música japonesa ou podcasts sobre história. Namorei algumas mulheres. Tive um relacionamento sério de 5 anos com uma colega de outra empresa, uma mulher que também passara por um divórcio e com quem compartilhei muitas risadas e algumas lágrimas. Terminou amigavelmente porque nossos caminhos começaram a divergir, mas nunca mais me encolhi para caber na visão de outra pessoa sobre quem eu deveria ser. Nunca mais pedi permissão para ter hobbies ou escondi meus interesses por medo de que parecessem ridículos. Elisa me enviou um e-mail uma vez, cerca de 3 anos após a finalização do divórcio. Era uma longa mensagem em que me contava que havia se casado novamente, tinha um filho pequeno e conseguira estabilizar sua carreira em outra empresa. Pedia desculpas por como as coisas terminaram entre nós e dizia que esperava que eu estivesse bem. Ela falou sobre erros da juventude, sobre não ter sabido valorizar o que tínhamos. Li o e-mail até o fim, fechei-o e nunca respondi. Alguns capítulos não precisam de um epílogo, e este era um deles. Meu silêncio foi a única resposta que eu quis dar a ela. Tenho 63 anos agora. Tudo isso aconteceu há mais de 20 anos, mas lembro-me de cada detalhe com uma clareza que às vezes me surpreende. O restaurante mal iluminado. O brilho satisfeito nos olhos de Elisa, enquanto se apresentava como a mente estratégica, pintando-me como um homem cinzento. A voz serena de Sara do outro lado do telefone. O primeiro e-mail do Sr. Tanaka. O primeiro voo para Tóquio. O divórcio, por mais doloroso que tenha sido, devolveu-me a vida. Forçou-me a olhar no espelho e perguntar-me quem eu era sem o papel de marido, sem a fachada de um casamento estável. E contra todas as probabilidades, descobri que gostava muito mais do homem que emergiu daquele fogo do que daquele que entrara nele. Ainda estudo japonês, embora agora o faça por puro prazer. Tenho uma estante cheia de romances. Alguns fáceis, outros que ainda me fazem suar, e gosto de encontrar novas palavras que não consigo traduzir completamente. Assisto a filmes, séries de TV, às vezes até ao noticiário, apenas para ouvir a cadência do idioma. Ocasionalmente, dou aulas particulares a jovens profissionais que querem aprender para o trabalho. Eles me olham com curiosidade quando lhes digo que, no meu caso, esse idioma começou como uma fuga secreta e acabou sendo o que me salvou. É a prova viva de que eu era capaz de muito mais do que me permitir acreditar, enquanto vivia encolhido em um casamento onde minha voz mal contava. Aquele jantar naquele restaurante japonês foi, simultaneamente, a pior e a melhor noite da minha vida. A pior, porque ouvi verdades que estilhaçaram a realidade que eu achava segura, porque me forçou a aceitar que a mulher com quem eu dividia a cama não era a pessoa que eu pensava. A melhor, porque finalmente me impulsionou a agir, a parar de aceitar menos do que eu merecia, a sair do desconforto confortável de ser invisível. Se você está ouvindo isso e está em um casamento onde se sente invisível, onde é minimizado, onde suas conquistas são ridicularizadas ou usadas apenas como decoração para a vida de outra pessoa, preste atenção a esse sentimento. Não é fraqueza, não é exagero, não é ingratidão. É sua voz interior tentando avisá-lo de que algo está errado. Aprenda o idioma. Qualquer idioma que você precise, talvez um literal, como eu fiz com o japonês, talvez o idioma da lei para entender seus direitos, talvez o idioma das finanças para saber o que está se movendo ao seu redor, talvez o idioma do seu próprio valor para que possa estabelecer limites sem se sentir culpado. Reúna evidências, mesmo que essas evidências sejam internas no início. Momentos, frases, padrões que se repetem. Não normalize o que te machuca todos os dias. Encontre sua Sara,
aquela pessoa ou profissional que sabe como te proteger e que lhe dirá com calma que você não está louco por sentir o que sente. E quando estiver pronto, retome sua vida. Não será fácil. Vai doer. Haverá noites em que você questionará tudo, em que se perguntará se não teria sido mais simples ficar onde estava, apenas aguentando. Haverá dias em que o medo sussurrará que é melhor ser um acessório do que arriscar ficar sozinho. Mas do outro lado dessa dor, há uma vida onde você pode ser completamente você mesmo, onde sua voz importa, onde suas decisões contam, onde você não é um figurante na narrativa de outra pessoa, mas o protagonista de sua própria história. Uma vida onde você pode se sentar, como eu, muitos anos depois, e contar o que passou sem se envergonhar de ter escolhido sua dignidade. E acredite em mim, essa vida vale a pena lutar. E se esta história mexeu com algo dentro de você ou o fez pensar sobre sua própria vida, não se esqueça de se inscrever, deixar um like e compartilhar este vídeo com alguém que possa precisar. Eu também adoraria ler sua opinião nos comentários. O que você teria feito no meu lugar? Sua participação ajuda esta mensagem a chegar mais longe do que você pode imaginar.